Olá, queridos! Vamos mais um dia ler uma palavra tão preciosa que é a palavra do Senhor e concluir esse projeto tão lindo da leitura da Bíblia em um ano. E eu convido você, antes de nós darmos início a essa leitura, curtir aí, dar seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para levar a palavra do Senhor e tornar o seu nome conhecido. Vamos juntos? Hoje nós faremos a leitura de 3 textos tão lindos, que é 1 Samuel 15, Salmos 60 e Romanos 6. O livro de 1 Samuel 15, ele nos vem mostrar justamente a desobediência. Ali, nesse texto, nós sabemos que os amalequitas, eles eram um povo inimigo de Israel. Eles eram justamente descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú, e por causa de sua maldade, Deus ordenou a destruição dos amalequitas. E aí o que nós podemos ver nessa passagem é que o profeta Samuel, ele leva uma ordem específica do Senhor ao Saul. Qual era esta ordem? A ordem era justamente que tanto o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, assim como todos daquele povo, seres ou homens, mulheres, bebês, o que tivesse criança, até os animais, como gados, ovelhas, camelos e jumentos fossem mortos. Como nós podemos observar aqui em 1 Samuel 15:3, que a ordem foi específica, como eu falei: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Por que talvez você esteja perguntando por que tal juízo do Senhor sobre esse povo? E eu lhe explico. Quando os israelitas quando eles saíram do Egito, estavam peregrinando pelo deserto, o que aconteceu? Amaleque os atacou em Refidim, que nós podemos, vocês já acompanharam lá em Êxodo 17:8. E após isso, Deus prometeu que a memória de Amaleque seria eliminada da terra. Logo no versículo seguinte, lá no versículo 14, decidiu executar esse juízo justamente através de Saul, que havia sido rei de Israel. Porém, o que aconteceu? Saul foi lá e desobedeceu a Deus, como nós podemos acompanhar lá no versículo 9. O que ele fez? Ele não matou o rei Agag e também não matou as melhores ovelhas, não matou os melhores touros, ou seja, ele simplesmente fez o que não era para ser feito, ou seja, ele não fez o que era para ser feito e acabou fazendo o que ele estava entendendo que era o melhor a fazer naquele momento. E o que aconteceu? Deus se ira com aquilo, por quê? Porque a ordem era muito específica, muito clara, que ele destruísse tudo, ele não podia poupar nada e nem muito menos pegar nada dos despojos de guerra, comuns, que eram comuns na época. Então o que aconteceu? Após isso, depois ele vencer, ele se agradou dos animais e não ordenou, não disse para os soldados que não era para ele eliminar, e poupou. A partir dali, queridos, nós vemos que a desobediência do Saul, ela foi revelada a Samuel pelo próprio Deus, que deixou bem claro que ele havia se entristecido muito com a atitude do rei. Então, o que acontece? A partir dali, o Samuel encontra com Saul e Samuel é bem claro, fala com Saul justamente sobre a questão de por que ele desobedeceu. E aí o que ele acontece? Ele diz, ele de certa forma culpa os seus soldados, querendo justificar o porquê que ele havia poupado, que era para poder, naquele outro dia, oferecer sacrifícios a Deus. Mas como é que Samuel responde? O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer o sacrifício às melhores ovelhas. Então ali, querido, essa desobediência fez com que o reinado de Saul acabasse, justamente porque Deus o rejeitou como rei e declarou que já havia passado a outro. E após isso, Saul tentou de todas as formas reverter a situação, porém já era tarde demais, porque até mesmo nós podemos observar aqui que a obediência ao Senhor é inegociável, queridos. Nós vemos que há algum tempo o Saul já vivia fazendo tudo como ele desejava, as ordens do Senhor, tudo aquilo que era ordenado, ele fazia várias vezes como ele desejava. Então, só que dessa vez, infelizmente, a desobediência foi o fim para ele. Então, queridos, que nós possamos cada vez mais entender que obedecer é melhor do que sacrificar. O próximo texto é Salmos 60. Esse texto aqui, queridos, ele foi escrito
por Davi, quando ele lutava contra os sírios da Mesopotâmia e de Zoba, e quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Nós podemos dizer que era uma oração em tempos de guerra. Aqui nós vemos que o salmista ele começa a implorar pelo favor de Deus, porque ele tem a impressão no seu coração de que Deus não estava mais com ele. Mas o que ele fez? Ele fechou seu coração e se chateou, se entristeceu? Não, ele perseverou, se humilhou e pediu socorro ao Senhor para restaurar o seu povo, ajudá-los a vencer suas batalhas. E aqui nós podemos ver como ele expressa a sua confiança em Deus, apesar das dificuldades que ele enfrenta. E o ponto principal que eu quero aqui só elencar são os dois últimos versos do Salmo. O versículo 11 e 12, que ele diz: ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Queridos, qual é o entendimento que eu trago com isso? É o entendimento que a necessidade de confiar em Deus e não nos homens sempre traz bênçãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Seja o que for que você esteja passando, jamais perca sua confiança em Deus. Confie nele, clame por ele, que você jamais estará sozinho. E o último texto é o texto de Romanos 6, que é um texto muito conhecido, que fala justamente sobre a nova vida em Cristo. Aqui ele fala sobre a liberdade de estarmos libertos do poder do pecado, Ele aqui realmente, Paulo ali apresenta os motivos, queridos, de não podermos mais viver na prática do pecado. Como assim, pastora? Justamente é porque quando nós passamos pelo batismo é como se nós tivéssemos sepultado esses pecados e nós declaramos publicamente aos céus, à terra, que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, antes nós éramos escravos do pecado e agora nós somos escravos sim, mas da justiça e vivemos para Deus. Esse é o texto de Romanos 6. Então, queridos, que nós jamais possamos esquecer que o nosso Redentor é o Senhor Deus. Porque quando Ele morreu por nós, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, pagou a nossa dívida e adquiriu direito legal sobre cada um de nós. Então tudo que nós temos, nós somos e vivemos, tudo que nós viermos até a ter, pertencem ao Senhor. Então, como seres humanos, nós sabemos que nós temos uma luta diária contra o pecado, contra tudo aquilo que o inimigo muitas vezes coloca na nossa frente, mas vamos cada vez mais, queridos, nos firmar em Deus e termos prazer naquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, que agrada a nossa carne, que nós possamos cada vez mais tirar das nossas vidas em nome de Jesus. Quero também pedir para você que não deixe de compartilhar, de curtir esse canal e levar todas as pessoas que você puder. Vamos fazer cada vez mais o nome do Senhor Jesus conhecido. Deus te abençoe. Fique com Deus.